Eu sou o Danilo Leandro, estou há 18 anos no mercado financeiro e há 10 anos operando exclusivamente utilizando robôs traders. E eu sou um trader de alta performance. Bom, se eu pensar no maior combustível hoje, de longe, é os resultados dos meus clientes, os resultados dos meus alunos. É o legado que eu tenho deixado para o mercado, algo que lá atrás eu era ansioso em ter um apoio, em ter alguém para poder me acompanhar. E hoje eu tenho a oportunidade de acompanhar essas pessoas e ver a transformação no dia a dia dela, utilizando o conteúdo que a gente tem e trago para o mercado. Esse realmente é o meu combustível. Cada depoimento que eu recebo, cada obrigado, cada pai de família que vem falar comigo, de longe, hoje esse é o meu combustível. Bom, a filosofia e a mentalidade que eu aplico em qualquer uma das minhas operações automatizadas é que dados valem muito mais do que intuição. E eu busco também que consistência nas operações valem mais do que as emoções. Então é mais importante você automatizar e essa é a minha filosofia. Trazer os dados e as estatísticas para deixar nós, traders, do lado certo da estatística do mercado. Bom, Danilo Leandro, engenheiro de formação, está no mercado financeiro desde 2007, desde 2015, operando exclusivamente com robôs traders. Hoje, já formando milhares de alunos, também passando a operar no mercado financeiro com robôs traders, o que me orgulha muito, essa transformação que a gente tem causado no mercado financeiro com os robôs. Danilo, uma pessoa muito ligada à família, casado, sempre que eu posso estou curtindo com a família, fazendo algo importante para eles, porque no fundo eu estou no mercado financeiro e hoje eu atrelo o meu resultado, o meu sucesso no mercado financeiro a eles, sempre dando importância e tratando sempre o mercado financeiro da melhor maneira possível para trazer as melhores condições para minha família. Como que é gerenciar uma carteira de robôs traders? Muitas pessoas se iludem achando que vou ligar o robô ali, vou colocar a win e vou para a praia. Infelizmente não é dessa forma que funciona. Você tem que pensar como se você fosse um técnico de futebol. Então montar uma carteira é como se você estivesse escalando cada jogador na sua posição que performa melhor. Uns mais ataque, trabalhando no ataque, outro trabalhando na defesa, outro no meio campo. Então cada robô ele faz um papel diferente dentro dessa carteira. Então quando você pensa em uma carteira mais completa, você precisa pensar em estratégias que performam melhor em um mercado de tendência, outro que performa melhor no mercado mais lateral, ou seja, a junção de diferentes automações em diferentes ativos simultaneamente, elas vão trazer mais alfa, que a gente fala, vai trazer mais ganhos, com a possibilidade de achatamento do que nós chamamos de drawdown, ou seja, rebaixamento da sua performance durante aquele período. Isso diminui o seu risco e aumenta a sua chance de resultados. Bom, como gerenciar uma carteira de robôs traders? O mais importante é você pensar como se fosse um time de futebol. Se você tiver um time que você vai colocar o seu melhor jogador em campo e ele é um bom atacante, provavelmente você vai perder o jogo, porque você não vai ter um defensor, você não vai ter um goleiro. Da mesma maneira que você colocar só um goleiro, o time adversário vai te atacar tantas vezes que uma hora vai fazer gol. Então essa questão de ligar e esquece o robô é muito delicado, porque você tem que pensar exatamente como um técnico fazendo a gestão do seu próprio time. Então quando você monta a sua carteira, você precisa pensar em diferentes estratégias para comportar diferentes momentos de mercado. O mercado muda. Às vezes, num dia ele está super lateral, no outro dia ele anda muito para uma direção. Então, quando você cria uma carteira, é como se você estivesse preparado para diversos cenários simultaneamente. Então, enquanto um robô vai aproveitar uma oportunidade de tendência, o outro pode aproveitar melhor uma oportunidade de mercado lateral. Com isso, você soma o resultado de todos os robôs da sua carteira e como eles têm resultados não correlacionados, você acaba achatando o que nós chamamos de drawdown, que é o rebaixamento do seu financeiro neste período de operações dos robôs. Assim você diminui o seu risco e busca melhor lucratividade. Esse é o motivo que a gente cuida tão próximo das operações dos robôs dos nossos clientes. Então, pela manhã, por exemplo, nós fazemos aquela reunião para saber como está o cenário do dia.
é a maneira que a gente leva pronto, né? Leva a nossa experiência para essas pessoas que estão usando os nossos robôs, para eles também saberem como manusear, como escalar da melhor maneira os seus próprios robôs ou seus próprios jogadores. Bom, como eu comentei, o mais importante quando você trabalha com robôs é você pensar numa carteira, estrategicamente. Então você vai pensar sempre em estratégias que operam melhor um momento lateral do mercado e outro momento outros robôs vão operar mercados de tendência. Então eu penso sempre em diversos cenários. Quando você tem uma carteira, às vezes você tem que escalar um novo jogador justamente para atribuir a uma tarefa que você está precisando de ajuda na sua carteira. Então, por exemplo, aqui, alguns setups, alguns cenários que a gente trabalha são regiões de preço. Então, muitas vezes, ao invés de você trabalhar um único ponto de entrada, você trabalha regiões de preço, buscando ali movimentos que o mercado tende a fazer estatisticamente e parar. Como aqui, por exemplo, essa aqui é uma região que o mercado respeitou, chegou ali e voltou. Aqui, novamente, o mercado chegou aqui, respeitou essa região, voltou. Agora mesmo, por exemplo, o mercado está chegando numa região importante que a automação ela vai analisar se é um momento de força que tende a ter continuidade naquela região ou uma reversão naquela região. Assim você vai trabalhar momentos diferentes do mercado. E para isso você pode trabalhar deslocamento de preço. A gente tem robôs aqui que olha muito fluxo também. Preço médio por player. Então um ponto interessante que a gente utilizando aqui as ferramentas Ultra, a gente consegue saber o preço médio por player. Então isso consegue te balizar e colocar essas automações ali realmente nos cenários favoráveis. Aqui, por exemplo, é um indicador que nós temos aqui, né, uma regra de coloração, como se fosse um termômetro. Então ele está mostrando aqui, ó, desde o início de 2025, que o dólar está com um termômetro negativo. Então veja só que está respeitando exatamente essa coloração. Da mesma maneira que no ano anterior, veja só que em nenhum momento ele pintou um candle negativo, né? Candle vermelho. Então com isso também é um termômetro que traz para nós, juntamente com o cenário internacional, para onde que o mercado está trazendo mais força. E com isso os robôs operam. Bom, trade inesquecível, acredito que tem vários, mas talvez aqueles ícones, né? O que me lembra assim claramente até hoje foi quando comecei a ver realmente os robôs dando certo. Então não foi exatamente um trade especificamente, mas um conjunto deles. Quando eu comecei a ver uma sequência de vitórias e derrotas, porém com a criação de fato de patrimônio ao longo do tempo, isso para mim foi a primeira semana quando eu vi aquilo acontecendo, com vitórias consecutivas, ali para mim foi inesquecível. Ver realmente as automações funcionando 100% no piloto automático, sem eu precisar colocar a mão, mas principalmente realmente mantendo a consistência da operação e dos resultados. A estratégia mais inusitada é interessante falar porque eu já programei milhares de estratégias, né? Tanto para mim quanto para outras pessoas. Hoje a gente tem a oportunidade de desenvolver para os maiores players do mercado. E talvez falando sobre a estratégia mais inusitada, foi um cliente que me pediu para desenvolver uma automação baseado em fases lunares. Então eu colocava no parâmetro qual que é a fase lunar que ele colocava lá dentro do operacional dele, ele setava isso, e dependendo da fase lunar que ele colocava, o código tinha um comportamento diferente, fazia entradas baseando em dados diferenciados. Então para mim, essa foi o cenário, né, a estratégia mais inusitada, mais diferente, porque trazia um comportamento, né, um dado externo ao mercado, totalmente externo ao mercado, talvez místico, e interferia ali na tomada de decisão dele no dia a dia. Em momentos difíceis do mercado, a gente precisa, primeiro, estar sempre acompanhando. Por isso, não tem aquela máxima de liga o robô e esquece. Precisa acompanhar, porque o mercado muda, o cenário mundial, econômico mundial, se altera. E isso impacta diretamente nas operações. Claro, os robôs estão baseados em estatísticas. Ele tem funções dentro dele para agir e reagir mediante a movimentação de preço. Porém, é importante que você acompanhe, porque tem muitas coisas que acontecem no mercado que tem muita influência sobre infraestrutura. Toda infraestrutura sofre. Então, por exemplo, um payroll. Dependendo da estratégia, você pode colocar no código para ele não operar durante o payroll. Por quê? Se você faz um backtest com o gráfico parado, somente com dados históricos, você não consegue acompanhar, às vezes, a velocidade na qual aquele dado chegou. E isso interfere muito na execução, na velocidade de execução. Isso não necessariamente está atrelado à sua estratégia, mas muito mais, como eu falei, à infraestrutura, sua internet, seu computador e tudo que está por trás da infraestrutura. Então é importante você acompanhar momentos difíceis do mercado para saber o que está mais favorável. E aí você, de novo, faz os dados do seu estudo estatístico através da obtenção dos dados, né? E você decide. Mantém ligado aquele robô, desligo aquele robô ou faço algum ajuste nele para que ele possa surfar, né, ou aproveitar da melhor maneira essa nova fase do mercado.
Legal. Esse carro aqui, na verdade eu comprei a gente considera como uma obra de arte, né, que é estilizado aqui no carro. Esse é o carro da McLaren, pilotado na época pelo Ayrton Senna. E a Fórmula 1 para mim foi o primeiro esporte que eu acompanhei de perto que trazia alta performance, né? Então a filosofia que o Ayrton Senna aplicava na sua vida, no dia a dia, é algo que eu acredito muito. Então vocês viram que no meu cenário ali eu tenho um capacete oficial ali, né, do Ayrton Senna, numerado, porque eu acompanho desde criança, né? Então ter essa filosofia de alta performance é o que eu aplico hoje no mercado financeiro. Então ter aqui essa obra de arte me faz lembrar todos os dias que eu entro, né, pelaquela porta, quão importante é a gente se manter focado em alta performance. Bom, e a história dos chapéus na minha vida começaram por acaso, e é muito interessante porque a primeira vez que eu comprei um chapéu desse estilo foi na minha primeira viagem a Nova York. E eu comprei ele, usei, e ali eu me deparei e falei, poxa, isso para mim é sucesso, né? Isso para mim é uma conquista importante. E passei a usar em momentos importantes da minha vida o chapéu porque representava exatamente um momento importante da minha vida. Então quando eu comecei, por exemplo, a ensinar nos grandes eventos, né, trazer o meu conhecimento para o mercado financeiro, eu estava lá com um desses chapéus. E acabou hoje virando uma marca registrada minha, né? Dificilmente você vai me ver em algum lugar sem um chapéu, mas começou de maneira despretensiosa e de fato até hoje me representa muito a questão do sucesso e também me lembra a questão de sempre estar com o chapéu do aprendizado, né? Então sempre ali um chapéu que eu estou sempre aprendendo, independente do ambiente, seja com meus alunos ou estudando eu mesmo com livros, de outras maneiras, colocando em prática o meu conhecimento. O chapéu representa muito para mim hoje. E você vai ver que aqui pelos cenários da minha casa sempre tem algo que me remete a lembrar do foco, da consistência, né? E o quadro aqui também não é diferente. Então aqui, para quem assistiu o Lobo de Wall Street, então isso aqui é uma imagem que lembra sobre a questão do sucesso, sobre foco, sobre querer, de buscar. Então é mais uma representação que me lembra todos os dias aqui de manter o foco e buscar. E claro, né, uma questão isso aqui vem de sonho de infância. Na época que eu era moleque não tinha a condição de ter um videogame, né? Então eu jogava videogame na casa dos amigos. E aí fui crescendo, fui conquistando minhas coisas, meu espaço, né, financeiramente fui conseguindo conquistar o que eu queria. E aí o sonho de criança, ó, você pode ver ali que você quiser jogar aqui em casa, você vai jogar, desde Atari, então aqui ó, desde Atari você vai jogar Xbox, Playstation, o que quiser. Então tá desafiado aí, e vamos jogar o quê? Vamos jogar um futebolzinho? Cara, o golfe é engraçado, assim, ele é muito interessante, porque a primeira questão é a filosofia, né? Para quem tá de fora, só vê ele, acha que é um esporte muito parado, e é o que eu achava, né? Acompanhando de longe. A questão do golfe, quando nós entramos lá, dentro de um campo, a questão da confiança no outro é muito importante, porque você marca as suas tacadas, como você marca dos colegas também, dos adversários, e a questão da confiança, da marcação correta é importante, né? Então você já começa a conhecer as pessoas ali somente lidando com elas. Outra questão, existem muitas regras no golfe, por exemplo, o dress code. Então existe um dress code para jogar o golfe. Então se você vai praticar o golfe, você vai entrar num campo de golfe, você precisa estar com o dress code, você precisa respeitar as regras ali do esporte. Então isso é muito legal, as regras, essa questão da ética, tudo isso envolvido, para mim, que não conhecia antigamente o golfe tão de perto, né? Chamou muita atenção e foi paixão à primeira vista. E o bacana é que trazendo o esporte, né, como o golfe, como outros esportes, para o mercado, a questão da exigência de alta performance, você está atento, está focado. O golfe, ele fala muito mais sobre os seus erros do que de seus acertos. Como aprendemos no mercado, ou como devemos aprender no mercado. Muitas pessoas não se adaptam ao mercado, porque na vida nós fomos criados para saber lidar com a vitória. Busque sempre a vitória, saiba lidar com a vitória,
Seja humilde, né, quando você for vitorioso. A questão é como devemos nos comportar com a derrota, com o erro. O trade, você não vai acertar 100% das vezes. E aí que está o segredo. O que fazer quando você não acerta, quando sua operação não foi bem sucedida? E no golfe é a mesma coisa. Se você acha que você vai acertar todas as tacadas, você está equivocado. O que você tem que aprender a lidar é, ok, acertei 80% do que eu desejava aqui, agora como eu ajusto o trajeto do meu jogo daqui em diante? Então é sempre sobre a próxima tacada, é sempre sobre o próximo ajuste que você vai fazer. Então isso me encantou no golfe porque era tudo a ver com o que eu já vivia no mercado, né? Com o que a gente precisa aprender no mercado, desenvolver no mercado todos os dias para continuar na consistência. Então esse diferencial para mim no golfe é um esporte único que quem ainda não pratica, está no mercado e começar a estudar sobre, tenho certeza que pode ajudar muito na performance. Passa! Passa! Nem tô vendo a bolinha. Ah, moleque! Passou? É mesmo? Eu nem vi a bolinha. Viu? Vem cá pra mim agora, vem cá. Não tô vendo a bolinha, velho. Nem vi na volta. Tá vendo a bandeira? O que é mais difícil? Jogar uns buracos como esse, bater 100 jardas ou cuidar de uma galera lá, o mercado do dia a dia do trader? Vou te falar que pelo aprendizado aqui tá muito mais difícil, né? Muito mais desafiador. Então você tem que dar mais desafio pros meninos lá, eu acho, né não? É verdade, mas para você ver que eu tava falando pro pessoal, né, Robinho, essa questão do mentor, ter um mentor certo do lado, alguém que você confia, alguém que já passou e trilhou aquele caminho, é essencial. Quando eu cheguei aqui, qual foi a minha dificuldade? Eu criei minha dificuldade, foi olhar para o lago e falar, poxa, esse lago está no caminho entre eu e o buraco. Então, muitas vezes no mercado o que acontece é que nós criamos essa dificuldade. Nós criamos as nossas barreiras, nós criamos as nossas limitações. E muitas vezes tem um mentor do lado que fala assim, ó, não olha para cá, você está criando essa dificuldade, olha o seu objetivo, vai lá que você consegue, muda o jogo. E meta foi cumprida, né? Meta cumprida. Isso é golfe. Isso é golfe. Parabéns pela evolução, né? Tamo junto, Vambora. Robinho. Vamos lá embocar agora. Vamos embocar, né? Agora, você viu que legal a mente como é louca, né? Cara, que doido, velho. Que lago você tá vendo? Cara, Não, você tem nem que vi. pegar E eu não vi. Bom, hoje eu sou apaixonado por diversos esportes, né? Pratico desde beach tênis, a pickleball, a golfe. E o que aprendo nos esportes, que eu não tive oportunidade de aprender dentro do mercado, que eu vejo que o mercado não nos ensina isso, é a questão de resiliência. Ah, mas o mercado nós precisamos ser resilientes. Sim, mas muitas vezes as pessoas entram no mercado, que é super competitivo como um esporte, mas ela não tem tempo de entender o que é ser resiliente, entender o que você deve fazer quando a coisa não está indo a seu favor, quando a operação não está indo a seu favor. Como você pode voltar no dia seguinte e novamente treinar, 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 se um dia anterior você não foi muito bem. É como esporte, você pode entrar no torneio, não ser vencedor naquele torneio, mas no dia seguinte você está lá novamente, treinando, 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 para chegar ao seu objetivo, que é vencer aquela competição. Bom, eu vou contar uma curiosidade do golfe. O golfe, como o whisky, é um esporte escocês, que foi criado, né, diz os historiadores, que foi criado pelas pessoas de campo, que não tinha muito o que fazer nas horas vagas, onde eles estavam cuidando ali da lavoura, dos animais, né? E eles iam fazendo buraco, jogavam uma pedrinha e tentavam encaçapar essa pedrinha naquele buraco. Então eles faziam esse buraco e falavam, se apostavam um com o outro, olha, quantas tacadas a gente precisa dar para colocar essa pedrinha ali naquele buraco? E aí faziam esse buraco, quem fizesse em menos tacadas podia tomar uma dose de uísque. E eles foram fazendo isso, cada vez faziam um buraco mais distante e lá vai batendo as tacadas, as pedrinhas, para ver quem encaçapava com menos tacadas. E aí ao final acabou a dose, né, da garrafa, e por isso que ao final eles tinham ao redor dele 18 buracos. E por esse motivo um campo oficial, profissional hoje de golfe, possui 18 buracos, da mesma maneira que uma garrafa de uísque também possui 18 doses.
Valeu, bom te ver. Você tá bem? E a Má? Eu acho que acredito. A Má tá bem. Ah, que bom. Pessoa sacolinha. Bom, que, né, desde a infância, o que eu mais aprendi com meus pais foi a questão de sempre estar do lado certo, né? Então sempre trabalhar com a verdade, sempre trabalhar com a honestidade, sempre fazer, de fato, trilhar o caminho correto. A vida, desde aqui na minha infância, sempre ofereceu outras oportunidades. E oportunidades, entre aspas, mais fáceis, mas não corretas. Então, essa base para mim foi fundamental para eu seguir quem eu sou hoje, né? Trabalhando sempre com a verdade, trabalhando sempre com honestidade e, o mais importante, sempre com muita energia. Então, na minha infância aqui eu sempre via muito meu pai chegando, trabalhando no serviço, fazendo renda extra. Então, sempre vi que se eu quisesse algo a mais, eu dependia de mim. Na verdade, foi totalmente de forma despretensiosa. Eu trabalhava no centro da cidade, ali realmente no centro histórico, passava sempre em frente à Bolsa de Valores. E na hora do almoço, principalmente, eu sempre via ali os traders, né, as pessoas lá da Bolsa saindo. E isso daí, ao mesmo tempo, eu assistia em filmes como era luxuoso, né? Se vendia muito em filme essa questão mais do glamour do mercado. E eu me interessava tanto pela curiosidade desse glamour e também por ver os traders ali todos os dias ali saindo na hora do almoço. Então começou a minha intenção de conhecer um pouco o mercado por ali. Quando eu comecei a entender o que o mercado poderia trazer para mim de liberdade e do controle que eu gostava, né, queria ter sobre os meus resultados com relação às minhas próprias ações, e aí eu comecei a estudar o mercado. Então começou ali em 2007 que eu comecei a fazer as minhas primeiras operações, comecei a estudar mais a fundo sobre o mercado e até hoje estou no mercado financeiro a partir desse início que foi totalmente despretensioso. Os primeiros cliques ali só para saber o que ia acontecer, se realmente ia render como eu via nos filmes, porque eu não tinha base nenhuma de conhecimento. Então é interessante ver, aquilo que eu sempre falo. Às vezes você não sabe o final daquela trajetória, você precisa começar. E assim que eu comecei no mercado. Estudava aqui perto, né? Então saía por aqui, ia até o ônibus, pegava ali o ônibus, tanto para ir para a escola quanto depois para ir para o trabalho também, né? Então, aqui que eu segui toda a minha infância, primeiro os estudos. Era uma infância que a gente não tinha tanto recurso financeiro, mas muita vontade. É isso que fez a gente mudar, de fato, a realidade. Porque enquanto estava aqui, o que eu achava? Eu achava que minha realidade era essa, que não tinha para onde ir. Eu via outras pessoas de sucesso e não sabia nem por onde começar, nem o que fazer. Então, e eu não sabia para onde ir exatamente, né? Então, só sabia que eu tinha que me dedicar o máximo que eu pudesse, talvez mais do que a grande maioria fazia. Aqui eu tinha meus amigos, minhas vivências por aqui, entendeu? E histórias que não faltam, né? Então, para eu chegar onde eu cheguei, tive que superar muitas coisas. Amigos que talvez não teve a mesma oportunidade, que seguiram outros caminhos. E a gente, da vida, ela sempre traz, que nem o mercado financeiro, né? Sempre traz ali armadilhas, traz oportunidades boas e outras que você não consegue identificar, que não são tão boas. E você precisa fazer filtro e fazer escolhas da vida. Eu, hoje, considero que fiz boas escolhas e segui adiante nessas boas escolhas. E da mesma forma o trade, você vê uma oportunidade para fazer uma operação, você não sabe se aquela operação de fato será a sua melhor oportunidade. Só precisa seguir o plano, estudar e se dedicar e ser resiliente. Então, se aqui eu tivesse desistido e falado assim, não, vou para o caminho mais fácil, entre aspas, que parecia, talvez eu não estaria, talvez não, com toda certeza eu não estaria onde estou hoje, conseguindo trilhar a minha carreira no trade e tendo todo o sucesso que a gente vem tendo graças a Deus e todo o empenho que a gente teve desde que eu morava aqui nessa casa aqui. O que não mudou desde aqui até hoje é força de vontade, energia, querer fazer. Lembro quando a gente morava aqui, eu via meu pai trabalhando incansavelmente. Ele trabalhava no metrô de dia e quando ele chegava a fazer a renda extra, né? Que na época a gente não sabia o que era renda extra, mas ele sempre estava lá para trazer o melhor pra gente. E foi aí que eu aprendi. Poxa, o que eu vou fazer de melhor com o meu tempo? Como eu vou dedicar? O que eu tenho que estudar? Qual que é o próximo passo para realmente conquistar o que eu quero conquistar? Então foi muito essa questão mesmo, um desejo profundo de conquistar algo que me trouxe até onde eu estou.
Tem que agradecer. Se fosse você e a mãe. Fizemos o que possível, fizemos o que fazer.